Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula sobre o capítulo 3, Thomas Hobbes e John Locke. Lembrando que o capítulo 3 compreende tanto a teoria do conhecimento quanto a parte política do contrato social. Nesta aula nós veremos somente a parte do contrato social, para que ela não fique tanto extensa, para que a gente não misture os dois assuntos, ok? Vamos deixar mais para frente outra parte do empirismo. Thomas Hobbes e John Locke são dois autores muito importantes para que a gente compreenda o fenômeno político. Nós vamos ver o contrato social, que também é denominado de contratualismo ou pacto social. Todos esses termos são utilizados para definir um acordo entre Estado e sociedade. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar no Estado. Não no estado da física, da química, das ciências naturais, estado sólido, líquido e gasoso. Esse estado aqui é o estado responsável por controlar a sociedade, administrar a sociedade. O contrato social ou contratualismo é uma teoria que tenta explicar como há uma organização política e social que funda, que dá início ao mundo civilizado. Professor, então quer dizer que nós sempre tivemos um contrato social, nós sempre tivemos essa organização na sociedade? O que vocês acham? Será que o homem pré-histórico vivia em um tipo de contrato social? Eu acho que não. Nem o Thomas Hobbes acredita nisso. Ele que é o primeiro pensador contratualista. Antes da nossa sociedade, antes das nossas regras, das nossas leis, nós vivíamos em um mundo mais rude, mais rústico. Vamos lembrar lá da pré-história. Qual era a regra social que existia? Vamos lembrar da teoria do Charles Darwin, teoria da evolução das espécies. Ela afirmava que o mais forte sobreviveria, o mais forte, o mais adaptado, o mais habilidoso. Ou seja, ela está falando em competição. Não existia alimento, não existia bens, recursos para todo mundo. Thomas Hobbes também acreditava nisso. Por isso que ele vai fazer a defesa do Estado absolutista. Antes do contrato social, segundo Hobbes, nós vivíamos em um estado de natureza, onde o homem compete com o outro. Para Hobbes, os homens são maus, eles são egoístas. O homem é lobo do próprio homem. É uma frase que vai ficar marcada segundo a filosofia do contrato social de Hobbes. Existe um estado de guerra de todos contra todos, um estado de natureza. A propriedade privada existia nessa época do estado de natureza? Não, tudo é de todos. Mas há uma disputa, porque como nós já vimos, os recursos eles são escassos. Há uma disputa pela posse, há a luta, há a guerra. A propriedade é criada pelo Estado para preservar a paz. O que é a propriedade? Significa que eu sou proprietário, que eu sou dono, que eu posso escolher o que é que eu vou fazer com aquela coisa, com aquele objeto. No estado de natureza, não. Quem é o dono? Aquele que está com o objeto. Existe alguma lei que diga que aquilo é meu? Não. Existe a lei da força, existe a lei do mais forte. O Estado, assim como criou esta lei, pode suprimir a propriedade dos súditos. Vamos voltar um pouquinho. O que é o Estado absolutista? Nós já devemos ter visto isso em história. O que é o absolutismo? É aquele período antes da Idade Moderna, lá no período medieval, onde o rei ele tinha um poder ilimitado, ele tinha um poder absoluto. O Estado absolutista para o Thomas Hobbes,
é aquele que vai conseguir frear, tirar o homem do estado de natureza. Será que ele achava que era o estado ideal? Talvez não, mas era o mal necessário para que o homem saia do estado de natureza, para que ele não tenha a sua vida em risco. O contrato social ele serve para superar o estado de natureza. Ou eu vivo no estado de natureza, ou eu vivo em um estado civil. No estado de natureza, nós temos o estado de guerra, de todos contra todos. Vamos estabelecer um ponto aqui. No estado de natureza, eu tenho muita liberdade e nenhuma segurança. Professor, é ruim ter muita liberdade? Não, não é. Mas naquela época, a liberdade do meu vizinho constitui um perigo contra a minha vida. Ele tem tanta liberdade que ele pode fazer o que ele quiser. Não existe lei, não existe crime. E aí o Thomas Hobbes pensou, nós devemos sair do estado de natureza e ir para o estado civil, o estado onde vai ter o contrato social. O indivíduo vai perder aquela sua liberdade natural, mas ele vai ganhar o quê? Segurança, coisa que não existia no estado de natureza. O modo de pacto estabelecido no contrato social é o pacto de submissão. Transfere toda a liberdade de forma voluntária, ou seja, para Hobbes, o indivíduo pede para sair do estado de natureza e ele entrega ao estado absolutista, o Leviatã, a sua liberdade, em troca de segurança. Esse estado vai passar a agir em nome de todos. Ele vai pensar no bem social, no bem comum. Por que o estado absolutista recebe o nome de Leviatã? Quem dá esse nome é o próprio Thomas Hobbes. Leviatã é um monstro bíblico de longos tentáculos, ou seja, o estado é uma figura, é um ser maior do que todos os indivíduos na sociedade. Porque se assim não fosse, como é que ele iria controlá-lo? O Estado civil. O Estado Leviatã, onde o soberano tem poder absoluto, ilimitado e irrevogável. Esse Estado civil que nós estamos falando é o Estado onde está imperando o contrato social. O indivíduo ele já superou o estado de natureza. Ele possui uma relativa segurança e perdeu a sua liberdade natural. Existe um direito de resistência, onde só é possível para defender o direito à própria vida e a integridade física. Eu tenho o direito de resistir a algo, se isso ameaça a minha vida e a minha integridade física. Mesmo assim, vale a lei do mais forte. Quem é o mais forte nessa relação entre súditos e soberanos? Peraí, professor. O senhor está falando todo momento em súdito. Por que o senhor não fala em cidadão? Nós ainda não chegamos em um período onde as pessoas são portadoras de direitos e deveres. Como súdito, eu tenho muitos deveres ao Estado absolutista. Eu só tenho coisas para fazer. Eu não tenho coisas para ganhar. Eu devo ao Estado ter me tirado do lugar da barbárie, da briga, da confusão. E aí eu devo ao Estado obediência, pagar impostos, taxas, tributos. Vamos agora falar sobre o pensador John Locke. Ele que também é contratualista, mas pensa um pouco diferente do Thomas Hobbes. John Locke faz a defesa de um Estado liberal, onde o indivíduo tem mais direitos e onde o Estado não tem tantos poderes, não tem poderes ilimitados. Ele faz a defesa do individualismo. O indivíduo precede o Estado.
Quem é que trabalha para quem? É o indivíduo que trabalha para o Estado ou é o Estado que trabalha para o indivíduo? Você acertou. É o Estado que trabalha para o indivíduo. O Estado só existe em função do indivíduo. Então o indivíduo precede, ele vem em primeiro lugar do que o Estado. A natureza humana. Vamos lembrar da natureza humana para Thomas Hobbes. O homem era o quê? Mal. Para John Locke, o homem é bom, é livre, independente, igual, pacífico e seguro. Ele vive em um estado de paz e harmonia. Mas espera aí, professor. Se o Thomas Hobbes dizia que precisava do estado leviatã, do estado absolutista, porque o homem era mau, por que é que a gente precisa do contrato social agora, segundo o John Locke? Se o homem é bom, livre, pacífico, porque o homem é livre. E usando essa liberdade, pode haver algum desacordo, alguma desinteligência. Qual é o papel do Estado? Organizar a sociedade. A propriedade privada já existia no estado de natureza e não pode ser violada pelo Estado. Lembrem que o John Locke ele é defensor da teoria do justnaturalismo, dos direitos naturais. Os direitos naturais são aqueles que já nascem com o homem. São 3 direitos naturais: vida, liberdade e propriedade privada. O homem, quando nasce, esse direito não é dado, ele é assegurado pelo Estado. O Estado só reconhece o direito que você já tem. Você nasce com vida, você nasce com liberdade. Mas, professor, e a gente já nasce com propriedade privada? Não. A propriedade privada é adquirida a partir da sua liberdade. É pelo trabalho sobre a terra que o homem estabelece os limites e garante sua propriedade. É através do trabalho que você conquista seus bens e o Estado garante que você vai ser dono daquilo que você conquistou. Com o surgimento da moeda, a propriedade pode ser adquirida pela compra. O contrato social visa preservar o estado de liberdade natural e preservar o direito natural à liberdade. A função do contrato social é fazer com que todos tenham o poder de usar a sua liberdade natural. Lembrem do justnaturalismo. E preservar o direito natural à liberdade. É um direito inalienável. O modo do pacto social estabelecido no contrato é o pacto do consentimento. O que é isso, professor? Eu tenho que consentir, eu tenho que aceitar, eu tenho que deliberar, eu tenho que escolher. Os membros da sociedade preservam seus direitos inalienáveis, ou seja, que não podem ser alienados, que não podem ser tirados, à vida, à liberdade e aos bens, protegendo sobre o amparo da lei. Ou seja, a lei tem que proteger a minha vida, a minha liberdade e a minha propriedade privada, não permitindo a arbitrariedade do governante. Ou seja, se para o Thomas Hobbes o Estado absolutista tinha um poder limitado e absoluto, para o John Locke o governante não pode tomar decisões arbitrárias. Ele está preso à lei. E a lei é criada pelo poder legislativo, que é escolhido pelo povo. Ou seja, a lei é a vontade popular, é a vontade da maioria. O Estado civil, a finalidade do governo é a conservação da propriedade. O legislativo é o poder supremo. O governo é controlado pela sociedade. Existe direito de resistência se o governante foge à lei. O governante não tem um poder ilimitado, como para o contratualismo de Hobbes. Lembram do Estado absolutista? Ele poderia tudo. Aqui, no liberalismo de John Locke, o governante pode tudo que estiver de acordo com a sociedade. Se ele foge desse pressuposto, desse princípio, é possível a resistência da sociedade.
Um abraço, boas reflexões.